O Homem-Aranha, o querido amigão da vizinhança, existe desde 1962 e é um dos, se não o mais querido herói dos quadrinhos da Marvel. Com muitos anos de histórias, o herói tem alguns quadrinhos fantásticos, mas existem algumas HQs que são mais importantes que outras, que definiram mais o personagem ao longo do tempo, que causaram muito mais impacto ou que são grandiosas de várias formas. É por isso que o vídeo de hoje é para listar as 12 maiores sagas do Homem-Aranha nos quadrinhos. Essa lista não foi feita de forma cronológica, nem de melhor para pior, nem nada do tipo. Mas não tem como não começar com o início de tudo, com Amazing Fantasy número 15 de 1962. Aqui é o surgimento do personagem, criado por Stan Lee e Steve Ditko, que deram todos os conceitos da origem do herói que se mantém até os dias de hoje, dando toda a base para o futuro do Homem-Aranha, desde a morte do tio Ben até o seu entendimento de que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Pouco tempo depois do aparecimento do Homem-Aranha, a gente tem uma história importante onde ele foi mais definido como herói. Isso aconteceu em A Saga do Planejador Mestre, de 1966. Aqui a gente vê a força real de Peter Parker, não só física, mas como interna. É nessa história que fica bem explícito como o Homem-Aranha não vai desistir de lutar pelo bem, mesmo que tenha toneladas de escombros em cima dos seus ombros. Ele vai levantar qualquer coisa para seguir sendo um herói. Essa é uma das histórias que mais mostra o caráter de Peter, além de ter uma grande importância por começar a desenvolver os amigos do herói, como Harry Osborn e Gwen Stacy. Outra história que mostra mais do heroísmo de Peter é a HQ O Menino que Colecionava Homem-Aranha. Em 1984, essa história mostrou como o Homem-Aranha é importante para as pessoas, mas não só por derrotar vilões, mas por ser um herói em todos os sentidos. Aqui ele visita um garoto que dizia ser o seu maior fã, e numa história mais intimista, o Homem-Aranha revela os seus segredos, explica como ganhou os poderes e por que luta contra o crime, dando a maior felicidade a um garotinho, mostrando a sensibilidade do Homem-Aranha e o que o diferencia dos outros heróis, dando para aquela criança um último dia de felicidade antes que o garoto morresse de leucemia. Em 1967, Peter se cansou e deixou uma cena memorável ao jogar o seu uniforme numa lata de lixo em Homem-Aranha Nunca Mais. Com tantos problemas e pouco tempo para sua própria vida, Peter resolve deixar de lado o manto de super-herói para dar mais atenção à sua tia May, aos estudos e aos seus amigos Harry Osborn, Gwen Stacy e uma recém-introduzida Mary Jane Watson. Só que o altruísmo de Peter o faz voltar a assumir o posto, independente das consequências disso para si próprio, porque o mundo precisa do Homem-Aranha. E isso seria posto à prova com uma das maiores tragédias na vida do Homem-Aranha, em A Morte de Gwen Stacy. A HQ também é conhecida como A Noite em que Gwen Stacy Morreu. Escrita em 1973, a história acaba definindo o Duende Verde como o maior inimigo do Homem-Aranha ao raptar e matar a sua namorada na época, a jovem Gwen Stacy. Um fato que marcou muito o personagem e afetou até mesmo a sua personalidade a partir daqui. É uma história tão importante não só para o personagem como para toda a indústria dos quadrinhos, porque a partir dessa perda da inocência, da morte de uma personagem importante, é que fica definido o início da Era de Bronze nos quadrinhos. Um dos grandes, primeiro vilão e agora até mesmo aliado do Homem-Aranha é o Venom. E isso começou em O Nascimento de Venom. Essa é uma saga que começou em 1984 e terminou em 1988, porque alternou entre várias edições e foi trazida aos poucos. Mas a história definiu muito bem esse personagem, que era só um uniforme preto simbionte, até que se tornou o Venom.
um dos, hoje, anti-heróis mais queridos da Marvel. E dessa mesma época, de Uniforme Preto, dá para destacar outras duas grandes histórias. Primeiro com a morte de Jean the Wolf. A HQ é conhecida também como a saga do Devorador de Pecados e aborda mais uma das tragédias na vida de Peter Parker, que assombrou o herói por muitos anos depois que o vilão Devorador de Pecados matou a capitã de polícia e amiga do herói em 1985. Isso deixou o Homem-Aranha pensativo sobre a fragilidade da vida e como qualquer um ao seu redor pode morrer a qualquer momento. E a outra HQ desse período, mais precisamente de 1987, é A Última Caçada de Kraven. Nessa fase mais sombria e violenta de Uniforme Preto, o Homem-Aranha aqui é praticamente enterrado vivo quando Kraven, o caçador, consegue derrotá-lo. A narrativa trata o Homem-Aranha como uma presa desse selvagem, que além de derrotá-lo, queria superá-lo. E com uma ótima narrativa, junto de um roteiro dramático e muito bem escrito, essa HQ se tornou um dos grandes clássicos do personagem. Agora, não só Peter Parker é o Homem-Aranha. Criado para outro universo, a gente teve em 2011 o Homem-Aranha Ultimate Miles Morales. A saga de Miles, assumindo o manto de Peter Parker no universo Ultimate, é algo tão grandioso que transformou o personagem num dos mais queridos da editora. Alguém que era para existir só nessa realidade alternativa, mas que foi tão bem aceito que foi integrado como o segundo Homem-Aranha do universo tradicional da editora. Peter Parker começou a carreira de Homem-Aranha como um adolescente de 15 anos. Só que com o passar do tempo, ele cresceu. E o ápice disso talvez tenha sido em 1987 com o casamento. A união de Peter Parker com Mary Jane dá início a uma nova fase na vida do herói, que já não era mais um jovem inexperiente. Essa passagem consolidou mais uma responsabilidade para Peter e foi algo bastante duradouro que mudou muita coisa na vida dele, que passou a se dividir entre marido e herói. O problema é que nem todas as histórias importantes para um personagem nos quadrinhos são como a gente quer. Então em 2007 a gente teve o fim disso, em Homem-Aranha Um Dia a Mais. Nesse período, o mundo sabia que Peter Parker era o Homem-Aranha. E isso causou péssimos eventos para a vida dele, inclusive com a tia May quase morrendo com um tiro por causa disso. Então, para evitar que ela morresse, o Homem-Aranha acabou fazendo um pacto com o demônio Mephisto, onde seria apagado o fato dele ter revelado a sua identidade, mas para isso, o casamento de Peter com Mary Jane também seria apagado. E isso nunca teria acontecido. Essa é uma história odiada por muitos, por ter apagado esse relacionamento de 20 anos. Mas é algo sim muito importante para as histórias do herói. E como eu disse, às vezes grandiosidade e importância não vêm de mão dada com qualidade. Então, para finalizar essa lista de maiores sagas do Homem-Aranha, a gente tem que falar da saga do clone. Uma das mais polêmicas histórias da Marvel. A saga do clone dos anos 90 pega uma ponta solta da saga do clone original dos anos 70 e desenvolve isso criando muita bagunça na vida do Homem-Aranha. Aqui a gente tem a apresentação de Ben Reilly, o que causa uma mudança no status do herói quando ele passa a atuar como o Aranha Escarlate. E aí a confusão de quem é o verdadeiro Peter Parker começa e as coisas só aumentam de intensidade quando Kane é introduzido na trama. A saga do clone é muito famosa por vários motivos. Por exemplo, pela bagunça que causou na vida do Homem-Aranha, mas principalmente porque seria uma história que terminaria em 6 meses. E na verdade, a saga se estendeu por praticamente 3 anos, causando cada vez mais reviravoltas que foram ficando cada vez mais confusas. Mas é uma saga importante, que alcançou muita gente e inclusive criou muitos leitores. Uma saga confusa e longa,
mas que dá pra entender se for bem contada e bem explicada. Algo que eu posso fazer aqui. Mas isso é história para outro vídeo. Claro que existem várias outras histórias grandiosas e importantíssimas para o personagem, como por exemplo, Homem-Aranha Azul, Como Era Verde o Meu Duende e o Aranhaverso. Então deixa você aqui nos comentários qual é o maior e mais importante momento do Homem-Aranha nos quadrinhos, na sua opinião. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa o seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.